Por que há essa divergência tamanha? Precisa perguntar para o Ministério, porque os nossos dados são absolutos, indiscutíveis. Bom, ministro, eu vou passar a bola mais uma vez para o senhor. A gente viu o que disse o secretário de Saúde de São Paulo, Davi Wippe. Ele falou, pergunta para o Ministério. Então, minha pergunta é, por quê? Eu faço a mesma pergunta para a Secretaria de Saúde, a mesma pergunta para o Ministério da Saúde. A Secretaria me diz 149 casos confirmados de microcefalia. O Ministério me diz 0. Inclusive, mais cedo aqui no estúdio, o senhor já tinha dito que em São Paulo, como não teve zika, não tem caso de microcefalia, a Secretaria não me diz isso. Me diz que tem 149 casos. O que acontece? Por que essa divergência? Cristiano, primeiro, uma correção. Eu não disse que São Paulo não tinha casos de microcefalia. Eu falei Santa Catarina, falei Paraná e falei Rio Grande do Sul. Casos autóctones. No Rio Grande do Sul tem um caso confirmado que a pessoa não contraiu o vírus no Rio Grande do Sul. Contraiu em outro estado e foi para lá. E não pode haver, eu quero corrigir aqui a sua repórter aí, que não pode haver divergência porque o Ministério da Saúde não gera dados. Não há um estudo paralelo que o Estado faz e que o governo federal faz outro estudo. Se o governo federal estivesse identificando alguém, dando diagnóstico, poderia haver um conflito entre o governo federal e o governo estadual. Ministro, desculpa, os preciso te dados interromper. que nós publicamos, só para concluir o raciocínio. Tá bom. Os dados que nós publicamos são os dados enviados pelas secretarias estaduais de saúde. Então, amanhã, nós vamos publicar outro boletim que nós estamos publicando todas as terças-feiras. Que dados é que nós vamos publicar? São os dados que as secretarias estaduais de saúde de todos os estados brasileiros enviam para nós. E nós simplesmente computamos e publicamos. Sim, então não pode haver divergência. No caso de São Paulo, porque esses dados que o doutor Davi Wippe demonstrou aí, esses dados não chegaram a nós. Nós não podemos publicar um dado que ainda não chegou ao Ministério da Saúde. Ministro, é só isso. Ministro, a repórter fui eu que conversei com o secretário Davi Wippe. Eu conversei com o secretário na quarta-feira da semana passada. Esses dados são de terça-feira da semana passada. Eu sei que a última tabela de vocês foi divulgada na terça da semana passada. Claro. E vocês divulgam toda terça-feira. Portanto, esse dado é de terça-feira da semana passada. Não, o senhor ouviu, eu tenho inclusive a tabela do Ministério e a tabela da Secretaria, a gente pode mostrar. A nossa tabela está 0 caso confirmado. E o senhor viu o secretário dizendo porque 149. Esses dados não chegaram a nós não podemos publicar um dado que não chegou ao Ministério. Mas tem uma semana a divulgação desse dado pela Secretaria. Uma semana não. Desde o dia 17 de novembro, que toda semana nós publicamos religiosamente todos esses dados da maneira mais transparentemente possível. Por que é que nós estamos publicando que São Paulo tem 0? Porque nunca chegaram esses dados aqui no Ministério da Saúde. Só isso. Na hora que chegar, nós vamos publicar como nós estamos publicando de todos os estados do Brasil. Então, ministro... Então, qual o sentido de nós publicarmos os dados de todas as secretarias de todos os estados do Brasil e não publicarmos de São Paulo? Não faz sentido. Ministro, não é só São Paulo. Tem outros estados. Cris, são quantos estados a mais que há divergência? A Lupa fez um levantamento em todos os estados do Brasil, Cris. E a gente constatou uma divergência em 7. A gente constatou divergência em Minas Gerais, no Espírito Santo, em Alagoas, em Sergipe e no Rio de Janeiro. Eu queria mostrar aqui no telão, novamente, se o ministro me permitir um momento, os dados de Rio de Janeiro. A gente vai ver a diferença das informações. Bom, aqui é o telão do Rio de Janeiro. A gente faz a seguinte pergunta para a Secretaria Estadual de Saúde do Rio. Quantos casos de microcefalia confirmados o estado do Rio tem? E a Secretaria me responde 252. Se eu faço a mesma pergunta ao Ministério da Saúde, consultando a tabela mais recente publicada pela pasta, a resposta é 2. Essa discrepância, Cris, ela prova a fragilidade, sim, dos dados do Ministério da Saúde. Bom, ministro, eu vou voltar mais uma vez com o senhor. A gente viu os dados de São Paulo. Não há nenhuma fragilidade dos dados do Ministério da Saúde. O que há uma confusão entre casos notificados, suspeitos e casos confirmados. Confirmados no Rio de Janeiro são 2 casos, notificados são 200 e tantos.
Foi essa confusão que a repórter fez, ou o secretário estadual de saúde fez. Ministro, desculpa interromper um segundo. Nós não produzimos dados, nós não geramos dados. Estão divulgados no boletim epidemiológico do Estado do Rio de Janeiro. Eu convido o senhor a consultar o Estado do Rio de Janeiro. São dados notificados, não são dados confirmados. A pergunta foi clara, ministro. A pergunta são de dados confirmados de microcefalia. Só um minuto aí. Imagine como isso não tem lógica. Nós temos no Brasil inteiro 560 casos confirmados de microcefalia. A imensa maioria deles, 81%, no Nordeste. Como é que o Rio de Janeiro sozinho podia ter a metade dos casos confirmados de microcefalia no Brasil? Mas, ministro, porque são casos notificados, suspeitos, e não confirmados. Ministro, porque evidentemente que esse número total do Brasil, levando em conta que 7 estados estão com os números divergentes, esse número total do Brasil, ele também mudaria, ele também aumentaria. Não são divergentes, Cristiane. O problema é que está havendo uma confusão entre casos notificados, que é dado simplesmente pela medição do perímetro craniano, e os dados confirmados. Como eu disse para você, menos de 40% dos casos notificados estão sendo confirmados com microcefalia. O que a gente isso tem... que está acontecendo. Ministro, okay. Imagine, se nós temos no Brasil inteiro 560 casos confirmados de microcefalia, como é que o Rio de Janeiro poderia ter a metade se a imensa maioria desses casos estão acontecendo no Nordeste e não no Sudeste? Mas esse número evidentemente aumentaria. Ministro, o que a gente tem uma tabela oficial da Secretaria de Saúde de São Paulo e também da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, escrito lá confirmados, e nos confirmados 149 no caso de São Paulo, certo? E 52 no caso de São Paulo eu expliquei. No caso de São Paulo, é porque esses dados não chegaram ao Ministério da Saúde. Ministro, o mesmo com o Pará, o mesmo com o Rio de Janeiro, o mesmo com Sergipe, com Alagoas. Eu convido o senhor a solicitar os boletins estaduais, um a um, como foi feito pela agência Lupa. O senhor vai ver a diferença e vai constatar que há uma fragilidade. Porque os dados que nós temos, nós não produzimos dados. Nós só recolhemos os dados que vêm dos estados e publicamos. Então não seria correto o senhor checar os dados para ver se o que está sendo passado ao Ministério tem realmente base no que está sendo computado nos estados, ministro? Não, são os estados que confirmam para a gente, que repassam os dados. Então, se o estado estiver errando, o Ministério erra também? Alguém fez a confusão, ou a repórter fez, ou o secretário estadual de saúde fez. Porque o Rio de Janeiro não tem 253 casos confirmados de microcefalia, nem poderia ter. Porque a grande maioria dos casos de microcefalia, 81% estão concentrados no Nordeste. O estado que tem o maior número de casos é Pernambuco. Então não poderia, de 560 casos confirmados, não podia ser a metade do Rio de Janeiro.